Pois é, pessoal, o grande alvoroço que aconteceu hoje foi a determinação de prisão do Gustavo Lima. E afinal, a discussão em torno disso é: essa prisão é uma prisão que tem um cunho político? Existe uma conotação política ou não? Acabou de sair uma notícia, né, de que essa mesma juíza ela já se envolveu numa polêmica ao acatar o entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Parlamentares, deputados se manifestaram dizendo que isso é uma perseguição política e tem conotação política. Eu já fiz uma análise anterior. Até o Pablo Marçal avaliou o caso e se manifestou bem alinhado com aquilo que eu tinha dito no último editorial. Mas afinal, o que está acontecendo? Um político de direita estava com o Gustavo Lima no momento em que a juíza argumenta que o Gustavo Lima deu, né, margem para que as figuras fossem foragidos, né, fugissem da aplicação da lei. E afinal, o que envolve esse caso? Vamos falar sobre isso? Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e vamos fazer o nosso jabá aqui do livrinho também, né? Pessoal, Persuasão Política, na descrição, nos comentários, está aqui, o livro está imperdível. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O Maurício do Vôlei, um deputado federal do estado de Minas Gerais, ele se manifestou sobre o caso do Gustavo Lima. E ele fala o seguinte, ele escreveu: sobre a prisão do Gustavo Lima, um homem honesto, que ajuda milhares de pessoas, se não for perseguição política, força Gustavo Lima. E eu vejo que grande parte da população, a base da direita, está torcendo para que o Gustavo Lima prove que não tem nada a ver com isso. Enquanto que a base da esquerda está achando maravilhoso isso que está acontecendo com o Gustavo Lima. A mídia, né, está fazendo festa com isso. Mas afinal, olha só o que disse o deputado. Fala pessoal, tudo bem? Pois é, decretaram aí a prisão do Gustavo Lima, né? Um cara honesto, um cara trabalhador, um pai de família. Se isso daí não for perseguição política, eu truco e boto 6 em cima, tá? Porque não tem outra alternativa a não ser isso. Tudo que esse homem faz, quantas pessoas ele ajuda, é a única explicação. Pois é, você viu que ele já falou, se não for perseguição política, ele truca e bota 6 em cima. Eu vou repetir o que eu falei no último vídeo, no último editorial, depois que eu colocar alguns pontos de vista de outras pessoas. Mas uma coisa a gente precisa entender: a que pé isso tá, né? Gustavo Lima já é considerado foragido porque ele não está no Brasil. Ele tinha saído de viagem de madrugada, mas alto lá, ele nem sabia dessa ordem de prisão. Antes da ordem de prisão, e agora ele já é considerado foragido? Muito estranho isso. Preventiva: Gustavo Lima já é considerado procurado pelas autoridades. No momento em que a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, expediu o mandato de prisão preventiva em nome do Gustavo Lima, o cantor automaticamente se tornou procurado pelas forças policiais. Na hora em que as autoridades passaram a entender que o artista teve ciência sobre a ordem de prisão e não se apresentou, estando em lugar incerto e não sabido, ele é considerado procurado. Levando em conta o cenário, e a polícia pode aguardar a chamada rendição, e advogados de defesa negociam com a polícia os termos para que o cliente se entregue. O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou nesta segunda a prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro, pelo qual também foi presa a influenciadora Deulaine Bezerra. Como a ordem é preventiva, o cantor só conseguirá ganhar liberdade caso um pedido de habeas corpus seja impetrado. Ao colunista Léo Dias, Gustavo Lima afirmou ser inocente. Eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada, eu tenho fé em Deus. Então, o Gustavo Lima se manifestou aqui ao Léo Dias. Eu disse para vocês que, cara, só se houver, assim, uma insanidade muito grande para um habeas corpus não ser julgado. O Ministério Público, que é o custos legis, o dono da ação,
o cara que tem o papel de investigação, ele falou que, peraí, não é necessário mandar prender o Gustavo Lima, porque não tem nada que justifica isso. Perguntaram se o Pablo Marçal ia se manifestar sobre isso. E aí tem muita gente falando, tem que se manifestar também o Nicolas, o Bolsonaro, todo mundo tem que se manifestar, né? Ou seja, cobram muito do Pablo Marçal, ele se manifestou. Olha só o que o Pablo Marçal falou. Marçal, o que você acha da prisão que foi decretada em desfavor do Gustavo Lima? Marçal, o que você acha da prisão que foi decretada em desfavor do Gustavo Lima? Em primeiro lugar, eu acabei de olhar, caso que estourou a internet agora. Primeiro, ele está sendo... Foi enrolado aí que ele deu carona para o investigado e o investigado não voltou. Por acaso ele é a agência aérea para a pessoa... Nem a agência aérea é obrigada a fazer o retorno de uma pessoa. Ele não sabia, não estava conectado com isso. Ele está vinculado aí num processo onde o Ministério Público, acabei de ver, o Ministério Público de Pernambuco falou que não precisaria de prisão para o caso dele. Ele está em Miami, inclusive falei com ele agora há pouco, está super tranquilo. E eu acredito que essa decisão vai cair nas próximas horas. Sabe por quê? Ele é declaradamente o cara mais próspero da música brasileira. Só que aqui no Brasil, quando você assume algumas posturas, né, de defender algumas pessoas, tipo defender o Bolsonaro, ele apoia a nossa candidatura. Isso é uma coisa muito estranha mesmo. Eu não sou a favor de proteger ninguém, mas eu sou 100% contra de usar a justiça para atacar a honra das pessoas. E a gente sabe que a gente tem um problema muito grave aqui no Brasil. Ele, por acaso, eu quero que você deixe aqui nos comentários, ele é obrigado a trazer o passageiro de volta? A pessoa que tem que responder por isso. A pessoa não estava impedida de sair, porque quando a gente vai sair, eu também faço voo internacional, privado, a gente dá o passaporte para a Polícia Federal. A Polícia Federal que tinha que falar se o cara podia sair ou não, não é o Gustavo. Marçal, o que E eu concordo em número, gênero e grau com o que o Marçal acabou de falar agora. Inclusive, foi exatamente o que eu falei no último editorial que foi divulgado às 7 horas para vocês. É insano, tá? É insano. Eu cheguei a comentar que há uma determinação da juíza, e foi, de certa forma, até uma burrice do Gustavo Lima levar esse pessoal, mas o argumento foi desrespeito ao judiciário. Pois é. Outro ponto também, que é polêmico desse caso, é que tinha um político muito influente de direita com ele. Será que era o Bolsonaro? Afinal, ele é bolsonarista? Mas não era não, tá? Era o governador Caiado, que estava nessa mesma viagem, que também foi com o Gustavo Lima. Será que ele voltou com o Gustavo Lima? Afinal, foram muitas pessoas. Detalhe, Cássio Nunes Marques, ministro do STF, também estava lá. Todos esses terão a ordem de prisão decretada? Será que a juíza vai mandar prender o Cássio Nunes Marques? Porque ele estava lá, ele viu o sujeito. Por que ele não deu uma ordem de prisão? Ele é um ministro do STF, ele tinha papel, ele tinha obrigação de determinar isso. Era a mesma festa que o sujeito estava. Vai prender o Nunes Marques? O Caiado também, ele poderia ter feito alguma coisa? O governador viajou com Gustavo Lima e investigados para a Grécia. O governador Ronaldo Caiado viajou para a Grécia com Gustavo Lima no mesmo avião que também estavam os dois investigados no caso Deolane. Então, estava aqui os dois investigados, né? E o Caiado lá atrás. Esse é um dos investigados, né? E o Caiado lá atrás. Ou seja, o Caiado também tem responsabilidade? Já sei. Prende o Bolsonaro também. Afinal, Gustavo Lima apoia o Bolsonaro. Então, o que a gente começa a ver aqui é que, uma vez que o Ministério Público se manifestou no sentido de que não havia justificativa para a prisão, eu acho, tá? E isso aqui é só a minha opinião, de que provavelmente o Tribunal de Justiça vai derrubar essa decisão. Agora tem um caso que chama atenção. Eu havia noticiado para vocês que um jornalista havia feito denúncias sobre o Ministério Público, sobre uma juíza, e, baseado em uma ordem do próprio ministro Alexandre de Moraes, havia sido determinado a prisão de um jornalista. Isso ganhou grande repercussão porque o jornalista era de direita, a própria mídia acobertou e falou que estava certo. Teve um vídeo deplorável do Reinaldo Azevedo falando que esse jornalista não era um jornalista sério, e tá tudo bem, ele estava se escondendo atrás de um manto para dizer que a justiça atacou a liberdade de imprensa. A grande questão é que hoje a imprensa nem se defende mais. O Glenn Greenwald,
jornalista de esquerda, virou alvo de um inquérito. Um jornal, a Folha de São Paulo, está dentro do inquérito. Ou seja, acabou. Simplesmente acabou. Entenderam? Simplesmente nem a imprensa se defende mais. Mas o caso é emblemático, tá? Juíza que decretou a prisão do Gustavo Lima já teve em caso polêmico. É esse caso que eu citei em matéria do Mais Goiás. A juíza que nesta segunda-feira decretou a prisão do cantor Gustavo Lima já esteve à frente de um outro caso polêmico, a condenação de um jornalista a 7 anos de prisão por crimes de calúnia, injúria e difamação, né? A sentença foi dada este ano e o réu era o jornalista Ricardo Antunes. Em um blog, Antunes publicou uma série de reportagens denunciando um suposto esquema de corrupção no São João de Caruaru, maior cidade do Agreste, Pernambuco. A juíza entendeu que o jornalista agiu de forma leviana ao dizer que a justiça, na ocasião, negou um pedido do Ministério Público Estadual para cancelar o camarote exclusivo da empresa Festa Cheia devido a um suposto lobby do empresário Augusto Ascioli e do deputado Felipe Carreiras, do PSB, né? Depoimento em CPI. A Andréia já foi também convidada para depor em uma CPI na Câmara dos Deputados em 2013, a pedido do deputado federal Luiz Couto, que é do PT da Paraíba. A comissão investigava o tráfico de pessoas. O parlamentar apresentou requerimentos para ouvir a juíza sobre o suposto envolvimento de facilitação em uma concessão de guarda provisória de uma criança em Olinda, né? Então, essa matéria aqui, eu cito a fonte, é o Mais Goiás, e há essa, vamos dizer assim, discussão que ela, né, usou o argumento do próprio Alexandre de Moraes para determinar a prisão de 7 anos aí do jornalista. Então, entra em uma discussão muito grande. Será que exageraram porque o Gustavo Lima é bolsonarista, tem conotação política ou não? Eu não vou entrar nesse mérito, para ser honesto para vocês, até porque o caso da Deolane, que todo mundo está falando, mas a Deolane também teve decretação. Acredito que não foi essa juíza, é um outro caso. A Deolane tem envolvimento ali até o pescoço, suspeita, né, de envolvimento até o pescoço, já passou por vários órgãos do tribunal e o tribunal manteve ali a decisão de prisão da Deolane depois que ela descumpriu ordens, né? Agora, o que resta aqui a saber é como que a justiça vai encarar isso. Eu não vou entrar no cunho político, eu vou entrar no cunho jurídico. Eu discordo em número, gênero e grau da decisão da juíza. Na minha visão, concordo com o Marçal, se o Ministério Público se manifestou contrário à prisão, eu entendo, e é a minha linha de raciocínio, que a prisão é a última ratio, ou seja, se só aplica prisão a alguém quando você sabe, você não tem outra alternativa. Se o parque, ou seja, o Ministério Público, que é o custos legis, o dono da ação, falou que não precisava, pois é, acho que deveria ter sido observado isso aí. Então, acho que a prisão vai ser relaxada por ser uma prisão ilegal. E por falar em ilegalidade, tem outro ponto que a gente precisa levantar. Essa matéria é literalmente assustadora. Para quem não conhece, Ludmila Lins Grilo, juíza de direito, né, no Brasil, mas que foi embora do Brasil por medo. O mesmo medo que o jornalista Glenn Greenwald falou que tem. E o mesmo medo que eu tenho simplesmente por ter um canal do YouTube. É a democracia normal. Aumenta o número de brasileiros exilados diante da perseguição política e judicial no país. Uma longa reportagem da Gazeta do Povo, que é um dos jornais mais antigos em atividade no país, retrata a situação de diversos brasileiros que se viram obrigados a deixar o país devido a perseguições políticas e judiciais, em especial aquelas ligadas aos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Entre os exilados estão jornalistas, influenciadores e até uma juíza, que passaram a enfrentar processos após críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Alexandre Garcia denunciou que já fugiu do Brasil, está hoje em Portugal.
A Gazeta menciona nomes como a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, que deixou o Brasil em 2022, e o jornalista Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Oswaldo Eustáquio, além do influenciador, o Bruno Ayub, o Monark. Muitos deles se exilaram nos Estados Unidos buscando escapar das ações judiciais e medidas de censura. O caso do Alan dos Santos, exilado desde 2020, é um dos mais conhecidos. Acusado de crimes como incitação ao crime e organização criminosa, ele foi alvo de um pedido de prisão preventiva e de extradição por parte do ministro Moraes. Apesar disso, as autoridades dos Estados Unidos se recusaram a atender o pedido, argumentando que suas declarações são protegidas pela liberdade de expressão, garantida pela legislação americana. Já o comunicador Monark, que decidiu se exilar em 2023 após enfrentar bloqueios em suas redes sociais e multas exorbitantes, também relacionadas a críticas ao STF e ao sistema eleitoral brasileiro. A ex-juíza Ludmila Lins Grilo, por sua vez, ganhou evidência nas redes sociais por suas críticas ao Supremo. Em novembro de 2022, no entanto, exilou-se também nos Estados Unidos após ser afastada do seu cargo pelo Conselho Nacional de Justiça e sofrer processos disciplinares. A reportagem da Gazeta do Povo ainda menciona que, além dessas figuras públicas, centenas de brasileiros estão sob o exílio, incluindo os que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023 e que agora são processados pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Normal, é o novo Brasil. É o novo Brasil. Pessoal, outra matéria que eu quero tratar com vocês já é fora dessa questão judicial, mas tem muito a ver com política. Vamos lá. Você deve conhecer ou já ouviu falar do deputado federal André Janones, que é uma persona não grata pela direita. E se elegeu pela primeira vez com um discurso anti-PT, utilizando ali a greve dos caminhoneiros. Hoje, ele é uma pessoa ignorada pela esquerda, ou seja, se tornou um aliado incômodo. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Veja. Tá? Só estou reportando. Aliado incômodo. André Janones vira problema para a esquerda. A barulhenta greve dos caminhoneiros de 2018 teve como um de seus protagonistas um jovem advogado de Minas Gerais, ex-cobrador de ônibus, que viralizou nas redes sociais ao fazer vídeos da paralisação, defendendo o movimento e atacando o então presidente Michel Temer. Aliado ao PT por 10 anos, migrou para o Avante e, embora tivesse sido eleito com o discurso de não ser nem de esquerda nem de direita, alinhou-se com a oposição a Jair Bolsonaro. Em 2022, lançou-se pré-candidato à presidência da República e chegou a pontuar nas pesquisas acima de políticos como João Dória e o Leite, Eduardo Leite. Desistiu. Abraçou Lula e se engajou com um dos maiores guerrilheiros digitais da campanha, travando a guerra suja contra o bolsonarismo na internet. Sua importância foi tamanha que chegou a ser cogitado para ministro da SECOM. Não ganhou. A queda do deputado federal André Janones foi tão rápida quanto a ascensão, sendo que o mais recente capítulo da derrocada do parlamentar veio por conta da Polícia Federal, que o apontou como o cérebro de um esquema de rachadinha no seu próprio gabinete. Por isso, hoje impera um constrangido silêncio tanto da parte dele quanto de seus aliados na Câmara e no governo. Quem se arriscou a defendê-lo ficou com a imagem manchada. O Boulos que o diga isso, né? Em junho, o Conselho de Ética desistiu de caçá-lo, aconselhando um parecer do deputado federal Guilherme Boulos, que gera ao aliado sucessivas cobranças de seus adversários na campanha pela Prefeitura de São Paulo. Pois é, o Boulos foi defender o Janones e se fumou todinho, né? Se lascou. Essa é a verdade. Bom, pessoal, obrigado por ter acompanhado nossa editorial. Se você gostou, curte, compartilha. Muito obrigado pela confiança que vocês têm. Lembrando que o nosso livro ainda está disponível, né? Ainda mais uma semana, até o início de outubro. Se você gostou do livro, deixa um comentário. Sandro, eu li o livro, gostei. Lembrando a vocês que a gente não recebe um centavo sequer de dinheiro público, tá? E nem quero. Quero ser independente. Nem de governo de direita e nem de governo de esquerda eu quero. Eu quero ser independente para criticar aqueles que eu acho que se diz de direita e não é. E aqueles que eu sei que é de esquerda. Eu defendo a verdadeira direita, tá? Uma direita
consciente e uma direita que não é manipulada, né? Uma direita que pensa, que questiona. Então, se você tem interesse em ajudar o nosso canal, é comprando o livro, tá? Adquirir o livro, ou melhor, fica com o livro. E aí, você me paga o que você acha que é justo. Meu canal é todo baseado, né? Todo fundamentado e tem um alicerce na base da confiança com vocês. E eu aprendo muito com vocês. Acho que eu aprendo muito mais com vocês do que vocês aprendem comigo. Mas enfim, essa sintonia, garanto a vocês, não tem preço. Bom, obrigado pessoal. Ó, tá na descrição aqui. É só clicar e baixar. Fechou? Obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial, até amanhã de manhã. Eu ia falar do debate, mas não deu para falar. Muita coisa aconteceu. Vai ficar para amanhã.